Nós temos connosco o Pedro Amendoeira. O Pedro Amendoeira é licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia do Porto e tem um Master em Finanças também pela Universidade de Madrid. Como partner da Expense Reduction Analysts, dedica a sua vida a ajudar as empresas a melhorar a sua rentabilidade por uma boa e eficiente gestão de custos. É também autor regular da Start & Go, portanto já há uns anos. Obrigada, Pedro, por estar connosco desde quase o início, e é ultramaratonista. Ele também é um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal e pela comunicação, e penso que hoje vai nos demonstrar isso com a sua apresentação. Antes de mais, e porque vieram aqui para ouvir falar de gestão de custos e para ouvir falar o Pedro, eu iria passar a palavra ao Pedro. Pedro, a palavra é toda tua. Obrigado pela introdução, Mónica. Bem-vindos. E eu ia arrancar com uma história. Eu gosto muito de me contar histórias. E, portanto, vou começar com uma história. É uma história oriental que, dizem, era contada por Buda. Buda conta que, numa altura no passado, havia um homem que estava sozinho, na margem de um rio. E desse lado do rio, tinha cheio de perigos. Tinha feras, tinha cobras, tinha homens que o queriam atacar, não havia o que comer. O homem estava desesperado. Do outro lado do rio, parecia bastante mais promissor. Então ele juntou uns troncos, uns ramos e fez uma jangada. Com a jangada conseguiu atravessar o rio e, chegado ao outro lado, viu que realmente, sim, naquele sítio estava-se bem. Tinha o que comer, o que beber, ninguém estava atrás dele, era bastante mais calmo. Aquela jangada tinha o salvo. E por isso o homem concluiu: esta jangada foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. E se assim é, vou andar sempre com ela às costas. Buda dizia que todos nós andamos com jangadas dessas às costas. Coisas que funcionaram bem no passado e por isso achamos que nos vão ajudar outras vezes. Mas nem sempre é assim. Aliás, o que o Buda dizia era que para regularmente fazer uma limpeza destas jangadas que andamos. O moral é, o que nos trouxe aqui não é necessariamente o que nos vai levar para a frente. E acho que posso acrescentar, sobretudo agora. No cenário em que estamos, há uma série de obstáculos. Esta jangada, há uma série de obstáculos a que vamos para a frente. A que possamos reduzir custos ou a fazer mais inovação ou o que seja. E os obstáculos normalmente são estes. As jangadas que andamos às costas são estas. A cultura. O sempre fizemos assim. E resultou. Portanto, vamos continuar a fazer assim. A falta de tempo. Quando todos sabemos que há sempre tempo para tudo. Ou para nada. Depende como as prioridades que lhe damos. Falta de dinheiro. Há falta de dinheiro para investir. Isso pode limitar algumas atividades de gestão de custo. Mas não outras, que são geradoras de dinheiro. E por último, o know-how. A falta de saber exatamente, ter um conhecimento profundo das áreas de custo que queremos analisar. Ora, todas têm soluções. Até porque algumas são apenas isso, são jangadas, são construções mentais que fazemos e que levamos, sem dar por ela, o resto da vida. Hoje vamos então aprender algumas estratégias para como superar esses obstáculos. E para reduzir custos. Irei falar naturalmente, sobretudo a nível empresarial. Mas também darei algumas que outras que poderão aplicar na vossa vida familiar ou no vosso orçamento familiar. O nome da minha empresa é distintivo. Expense Reduction Analyst descreve literalmente aquilo que fazemos. Portanto, dedicamos há quase 30 anos a reduzir custos para empresas, sobretudo médias e grandes. Eu já levo 11 anos nesta empresa e nesse tempo tenho ajudado as empresas a aumentar a sua rentabilidade e o tempo disponível dos seus quadros. O objetivo é ir para além do preço.
é melhorar produtos e processos. Isso é... Qualquer coisa não está a correr muito bem. Salas simultâneas, acho que a Mónica adiantou-se um bocadinho. Já vamos fazer isso, mas ainda não. Portanto, neste momento, todos sabemos que muitas empresas estão com quebras enormes de vendas. Algumas não, até estão a beneficiar disso. Sei lá, as que vendam algum tipo de produtos farmacêuticos ou a Amazon, a Netflix, essas estão a ganhar dinheiro. Mas a esmagadora maioria do nosso tecido empresarial não tem essa sorte. Os empresários com que falo, falam de quebras de vendas de 10, 20, 30, 40, 70, 80% de quebra de vendas. Portanto, neste momento, todos que aqui estamos, que estamos de alguma forma ligados a empresas, temos preocupações. E para poder focar um bocadinho e estarmos todos ligados sobre que preocupações temos, e para tentar também, ao longo desta sessão, abordar algumas dessas questões e dar-lhe resposta, eu ia então propor que nos separássemos, agora sim, em breakout rooms, que são umas pequenas salas em que podem... portanto, vamos ter 5 minutos para se apresentarem muito brevemente e fazer um networking, decidir quem é a pessoa que vai apresentar no fim as 2 ou 3 conclusões que saiam e quais são as conclusões, ou melhor, quais são as preocupações que vos deixam, quer a nível pessoal, quer a nível de empresa, preocupados. Vamos a isso? Até já. Então, que me dissessem, a ordem que quiserem, quais são as vossas maiores preocupações como empresários ou como gestores ou o que seja, nesta fase. Ok? Quem é o primeiro voluntário? Pronto, grupo 1. Está o Cláudio a pôr o dedo. Pronto, força, Cláudio. Posso começar. O nosso grupo, com Pedro, Rui Oliveira e Susana, Okay. Uma das preocupações é onde as empresas realmente vão cortar, vão reduzir custos. Quais são as áreas, neste momento, mais delicadas para enfrentarem estas adversidades e quais são os custos que nós, como empresas, também devemos nos preocupar e onde o foco vai incidir mais. Mas, acima de tudo, a minha preocupação, que é saber onde as empresas vão cortar, quais são as áreas que são mais preocupantes para poderem estar um foco maior em reduzir os seus custos. Ok. Que custos cortar? Qual o foco neste momento? Sim, a minha preocupação é dos meus colegas também, mas, okay, mas sim. Perfeito. Mais? O Cláudio, estavas a pôr o dedo no ar? Não se ouve, Cláudio. Só um segundo. Sim. Agora. Tá? A gente estava conversando sobre isso, que tem muita gente que atualmente que não está vendo os custos, tá? Como tu gosta muito de história em linguagem ibérica, está disparando para tudo que é canto. E nessa fase a gente não pode disparar para tudo que é canto. Tem que ser tipo um sniper, né? Que as balas daqui a pouco acabam, né? E se nós conseguimos reduzir os custos, e eu particularmente tenho conseguido reduzir alguns, claro, no meu caso, é isso que eu estou fazendo no meu grupo, é pegando esse custo reduzindo, tentar aplicar, investir em coisas que vão me dar rentabilidade agora ou futuramente, que vão aumentar as minhas vendas, né? A gente pode reduzir, quem tem dificuldade em tesouraria, né? Que vai ter todo mundo numa primeira fase, mas tentar fazer investimentos que nos tragam mais vendas, tanto no presente como no futuro, no outro caso, né? É isso. Mas agora eu quero que o Pedro também fale aí com a ideia que ele tem para a gente poder reduzir mais os custos. Muito bem. Então, se percebi, por uma parte era também qual é o foco, que custos, isso. E segunda, onde investir, para conseguir uma melhor rentabilidade, não é? Ok. Só tomar nota para depois vermos juntos. Mais alguém? Portanto, estão 2 grupos, eram 4 ou 5? Estão a ouvir bem?
sala 3, estive a trabalhar um bocadinho com a Helena Duarte, que é contabilista, e pronto, reunimos aqui algumas ideias que gostaríamos de ver contempladas. Uma ideia que a Helena focou, que acho que é muito interessante. Ela primeiro é contabilista, disse que já perdeu alguns clientes, inclusivamente alguns fornecedores, mas a Helena acha que esta fase é também uma oportunidade para renegociar contratos. E se é, como é que o podemos fazer com sucesso e em que setores é que podemos fazê-lo de forma mais eficiente? Depois a questão, claro, da saúde, que é um medo transversal, mas o problema de, exatamente esta palavra que eu acabei de dizer, como é que o medo pode afetar os negócios, não é? Nomeadamente na capacidade de investimento, na vontade de investir, e como diminuir o impacto desse grande inimigo invisível que é o medo nas empresas, não é? Uhum. É tudo. Perfeito, obrigado. Mais alguém queira partilhar alguma coisa? Pronto, se quiserem também interrompam. E então, voltar à apresentação para vermos o... Portanto, no fundo, estas foram as ideias que partilhamos. Quais são os custos, qual é o foco, onde investir para melhorar a rentabilidade, uma boa altura para renunciar a contratos, vamos ver isso, como fazê-lo, a saúde, portanto aqui entendo preservar a saúde tanto dos fornecedores como dos clientes e sobretudo dos trabalhadores, dos colaboradores, e o medo. Portanto, combater este medo também de todos, dos clientes, dos colaboradores, de tudo. Eu, pelas conversas que tenho tido também com clientes, poderia acrescentar a cadeia de abastecimento, é uma preocupação para muita gente, se calhar hoje menos que há uma semana ou duas, mas continua a ser uma preocupação, há coisas que faltam, e sobretudo preços que disparam. Cash flow, está aqui um bocado no meio disto tudo, mas é uma preocupação muito grande. Há aquele dito que cash is king nesta fase, portanto quem tem dinheiro é rei, e a rentabilidade, que está aqui muito também onde investir para melhorar a rentabilidade. Vamos abordar, se não todos do modo genérico, isto também é um workshop, um webinar limitado em tempo, mas vamos abordar todos e se calhar o medo é o mais difícil, esse não prometo, mas em relação aos outros vamos falar um bocadinho. Aqui, destes elementos, há alguns que podemos controlar e há uns que não podemos controlar. Ok? Aqui usando a metáfora de um piloto de avião. Um piloto, quando está para se aproximar de uma pista, pode-se concentrar em chorar porque o tempo está mau e tem ventos ou o que seja, ou aceitar que está vento e aterrar o avião e controlá-lo da melhor maneira para se portar bem com este vento. Acho que é uma metáfora que em muitos sentidos bate com o período que estamos a atravessar. Nós, e acho que nos aconteceu a todos, se calhar cada vez menos, mas no início, falo por mim, todos os dias ia ver às 11 da manhã quantas pessoas é que tinham ficado infectadas e olhar para a curva e tentar fazer quase bruxaria com base na curva. Devo dizer que falhei redondamente, como toda a gente. Uns dias achava que ia disparar e aquilo até não disparava tanto, noutros. E só revelava a futilidade desse exercício. Eu tenho de gerir, ser capaz de gerir a minha empresa, os negócios, com os ventos que existem. Sim, olhar para a previsão de tempo, mas a previsão, e um piloto olha para a previsão do dia seguinte, não olha para a previsão a 10 dias. Essa, ele sabe que é, grosso modo, a partir dos 10 dias é inútil. O que importa são as condições neste momento, independentemente da previsão. É importante fazê-las, é importante usá-las, sim senhora, mas não ficar obsessionado por elas. Há certas coisas neste momento sobre as quais não temos controlo. Não temos controlo se amanhã, ou daqui a uma semana, um mês, o governo decide de novo fechar os restaurantes ou outra coisa qualquer. Não temos controlo sobre isso. Temos controle sobre o nosso negócio. E, portanto, temos que ter as condições para que, quer sanitárias, quer de rentabilidade, de dinheiro, na mão e em caixa, para que o nosso negócio possa durar e atravessar toda esta tempestade. Os custos são uma daquelas coisas que, em larga medida, podemos controlar. E, portanto, a minha proposta para hoje é que nos foquemos nessa parte que podemos controlar. As outras são muito mais difíceis.
qualquer um dos problemas que falamos, exceto talvez o medo, melhoram se lhes atirarmos dinheiro. Há um dito que, em inglês, que qualquer problema fica menor se lhe atiramos dinheiro. Acho que não é assim. Mas destes problemas de empresa, em larga medida são. Se tivermos mais dinheiro, resolvemos, se não todos, parte deles. Ficam menores. Ora, a redução de custos e algumas das estratégias que vamos falar conseguem fazê-lo, gerar dinheiro, que pode ser usado para fazer outras coisas, para investir, como o Cláudio mencionou, em ativos que sejam, que deem rendimento, seja marketing digital, seja cartazes cá fora, seja promoções, o que quer que seja importante no vosso negócio. Mas sem dinheiro é mais difícil fazer isso. Portanto, hoje assistimos a um cenário único. Se a incerteza é sempre existe nos negócios, nestes últimos 2 ou 3 meses aprendemos todos a lidar com um nível de incerteza muitíssimo superior ao que estávamos habituados. Nos mercados há um grande desajuste entre oferta e procura. Dou-vos um exemplo. No setor dos vinhos, que eu trabalho bastante, tenho clientes que estão a vender muito mais do que vendiam e outros muito menos ou quase nada. Porquê? Porque uns vendem sobretudo para supermercados, outros tinham o seu foco em garrafeiras e restaurantes, que fecharam. A decisão destes gestores, há 1, 2, 3, 5 anos atrás, de se focarem num mercado que pode recomendar o seu produto, um mercado se calhar vende menos quantidades, mas de nicho, não foi uma má decisão, foi uma excelente decisão. Conseguiram com isso, se calhar, ter margens melhores, aumentar a rentabilidade, mas nesta tempestade, o barco deles, que estava focado nestes 2 canais que praticamente fecharam, foi muito afetado. Ao lado tem uma empresa que está a ganhar muito mais dinheiro. Isto é verdade numa série de indústrias, nos frangos, no bacalhau. De um modo geral, nesta fase, quem vendia para supermercados está a vender mais e a ganhar mais dinheiro. Quem tinha o seu foco em restaurantes ou pequeno comércio estará pior. E não é por decisão nenhuma má que tenham feito no passado. Aconteceu, foi um efeito desta tempestade. O que acontece com estes ajustes de mercado? Implica que neste momento há mercados inteiros onde há oportunidades, há outros mercados em que até aparentam não haver possibilidades, mas existem, porque há fornecedores que estão a trabalhar a top e há fornecedores que estão muito, muito abaixo da produção. Portanto, qualquer negócio que vos cai em cima é aliciante. Isto não é muito normal. Temos também mercados e preços muito voláteis. Todos mais ou menos acompanhamos a evolução das bolsas e vimos que houve uma queda tremenda e agora uma recuperação. Todos os dias as bolsas sobem 1%, 2%, baixam 3%, sobem 3% no dia seguinte. Tem uma volatilidade tremenda. Isto, claro, cria oportunidades. Uma das quais, que é muito simples de aproveitar neste momento e que serve tanto a nível empresarial como a nível pessoal. Eletricidade. A eletricidade, ao longo destes meses, já antes da crise, vinha em baixa. Neste momento, uma empresa que muda os seus contratos de eletricidade pode poupar 20%, 30%, 40%. Só com renegociar o contrato. Nem que tenha de pagar uma penalização por sair do contrato atual. Por outro lado, mesmo a nível pessoal, neste momento existem ofertas de alguns operadores que são bastante mais interessantes que as atuais. As percentagens não irão para esse nível, mas conseguir uma poupança de 10% ou 15% pode ser interessante. Isso pode representar um mês gratuito na nossa fatura familiar. Já agora, a nível pessoal, e para quem não conhece, é mesmo muito fácil. Vão ao site da DEC Proteste ou da ERSE, fazem a simulação com uma fatura recente e aparece-vos a lista dos fornecedores que estão mais competitivos neste momento. Mas o mais importante aqui é que há uma assimetria. Há uma assimetria entre a informação que vocês têm do mercado e a que os fornecedores têm. Eu estou a falar com um fornecedor de eletricidade e ele conhece o mercado profundamente. Alguns de vocês que não têm por hábito olhar para a fatura energética ou negociá-la, se calhar não têm essa experiência. A nível pessoal é fácil, é tudo online e basta fazer uma comparação com essas ferramentas e a coisa resolve-se. A nível empresarial, há mais alguns ingredientes que se calhar têm que olhar para não serem enganados. Eu aqui gosto sempre de dar o exemplo de
quando levo o meu carro ao mecânico. Eu, quando levo o meu carro ao mecânico, sei que vou ser enganado. A probabilidade é altíssima. Porque basta fazerem uma pergunta sobre o carburador que eu já fui. Eles percebem imediatamente que eu não faço ideia o que é um carburador, nem onde é que ele está, nem o que é que faz. Bem, carbura, imagino, okay, mas rapidamente me desmontam como não perito e, portanto, conseguem aproveitar-se dessa assimetria de informação para me impingir coisas que não me são de todo úteis. Isso temos sempre. Isso leva-nos a uma das dificuldades que mencionaram, que era a dificuldade, mencionaram no inquérito, que era a dificuldade de ter conhecimentos dentro de cada área para poder negociar. Estamos num momento em que o orçamento de 2020, para quem o faz, foi para o lixo. Todos os orçamentos que, em muitas empresas, sobretudo nas multinacionais, se passaram meses a fazer, em muitas o exercício começa a ser feito em outubro, novembro, dezembro, para em janeiro ter um documento aprovado que é válido por ano todo. Em todas elas, esse documento foi para o lixo. Estamos a viver quase dia a dia. E com um grau de incerteza que ninguém sabe quando pode terminar. Portanto, pegando numa das questões que puseram, um dos momentos perfeitos para arrancar com um processo de redução de custos é agora. É agora porque dentro de cada empresa toda a gente tem noção que estamos todos no mesmo barco. Há quem diga que estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Eu acho que essa metáfora é verdadeira em relação às empresas. Lá está. Para o barco da Netflix, se calhar está numa zona mais tranquila do mar e é um barco mais apropriado a este tipo de tempestades. Outros barcos não são tão apropriados. E, reforço, não é por nenhuma má decisão do passado. É apenas porque calhou. Não estavam à espera desta tempestade, uma tempestade com estas características e, portanto, o barco não está desenhado para isto. Sabendo então que este é o momento perfeito para juntar as equipas num esforço de redução de custos, que é o momento perfeito para quebrar a resistência à mudança que existe sempre, como é que então podemos fazer esse processo de redução de custos? Sabendo que, segundo dados da Deloitte e da McKinsey e de outras, mais de 50% dos processos de redução de custos nas empresas falham. Ou falham porque não chegam a acontecer ou porque ficam muito aquém dos objetivos. E vamos também falar de algumas estratégias para que isso não aconteça ou aconteça bastante menos. Mas em relação a este número, eu fico abismado. O que é que vocês fariam se o vosso dentista vos dissesse: ok, hoje temos um tratamento, vamos tirar um molar. Mas acaba a operação e diz: epá, olha, afinal tirei o molar errado. Ou afinal tive aqui uma hora a tentar esburacar e não consegui. Não iam aceitar, pois não. Eu já não vou entrar se fosse um cirurgião ou uma coisa do género, se as consequências ainda eram piores. E, no entanto, isto acontece na esmagadora maioria das empresas. Porquê? Porque, em larga medida, falamos destas jangadas. Porque estas jangadas estão presentes. O assim fez sempre assim e resultou. É uma jangada que pesa em todos muito. E, portanto, ninguém, no fundo, quer mesmo ou queria mesmo mexer. Hoje o que vamos partilhar aqui são 7 alternativas à jangada. Eu chamei de 7 guias de viagem. Portanto, quem anda sempre com uma jangada às costas está muito limitado naquilo que pode fazer. Só pode atravessar rios e se calhar não muito complicados. Mas se tivermos um balão, um avião, uma trotinete, uma bicicleta, podemos chegar a muitos outros sítios. E, portanto, hoje o que ia dar aqui era falar de 5 caminhos que são alternativas a esta jangada. Ou, perdão, 7 caminhos. O primeiro, falaram já disso, é por onde começar. E a história, aqui leva-me uma história também das ervilhas e de um senhor chamado, que já terão ouvido, Wilfred Pareto, que criou a célebre regra de Pareto dos 80-20. Este senhor descobriu no seu jardim que 80%, ou melhor, 20% das vagens davam 80% das ervilhas. Teve curiosidade e foi estudar a distribuição da riqueza em Itália. Era italiano
e concluiu que naquele momento as terras de Itália pertenciam à mesma proporção. 20% dos proprietários tinham 80% das terras. Começou a olhar para o passado de Itália, de presente e de outros países, de França, de Inglaterra, e concluiu que esta regra se mantinha. Desde então, isto foi visto que se reflete em muitos outros. Por exemplo, o 20% dos vendedores fazem 80% das vendas. Nos custos, isso também em larga medida é verdade. Portanto, se começarmos a olhar para uma lista dos custos, de cima a baixo, temos logo aqueles que têm maior impacto. E não vale a pena começar por baixo. Comecemos por cima e vejamos se é possível mexer e se não é. É preciso razões muito boas para que não seja possível mexer nos de cima. E, portanto, a lógica é começar pelos de cima e também os easy pickings, portanto, a fruta fácil, a fruta que está nos ramos mais baixos. E há sempre alguma. Eu dei-vos uma há bocadinho, a eletricidade. Neste momento é uma fruta fácil. Em meia hora do vosso tempo pessoal ou uma hora da empresa, se for um bocadinho mais complexo, ou duas que sejam, conseguem-se poupanças muito interessantes. Portanto, esse é um que podem de imediato começar. Mas, de um modo geral, começar pelos grandes. No negócio, as rendas podem ser um negócio importante, o pessoal pode ser um negócio importante, sei lá, as matérias-primas serão seguramente um negócio importante. Portanto, é começar por esses. Em segundo lugar, rever necessidades e especificações. Com frequência, mais uma vez, porque transportamos uma jangada do passado, estamos presos a necessidades e especificações que nem sempre já são válidas, porque a tecnologia evoluiu, porque o nosso produto mudou, porque, sei lá, uma caixa que temos, ou um tipo de palete, como está aqui na imagem, que era absolutamente necessário para o nosso produto há uns anos, mas o nosso produto até emagreceu, mas continuamos a usar o mesmo tipo de palete. E poderia ser uma mais leve e mais barata. Sei lá, pode ser um catálogo ao qual se cortarmos 1 milímetro, isto é um caso verídico, se cortarmos 1 milímetro conseguimos cair num standard e só ir buscar uma poupança de 20%. Podem ser pequenas alterações que fazem com que serviços que ou não estão a ser usados ou não estão a ser usados com frequência possam ser retirados. Dou-vos 2 exemplos também, mais também a nível familiar ou pessoal. Todos os serviços de assistência ao domicílio oferecidos pelas elétricas são um engano. Ei, uma vez usei e deu-me rendimento. Sim, uma vez alguém usou e deu rendimento, mas para um que usou, houve 10 que pagaram e nunca usaram. E a probabilidade diz que vocês vão estar mais vezes nesses 10 do que nesse um que pagou. Outro exemplo, muito similar, é os seguros de quebra de telemóveis que nos tentam vender quando vamos comprar. Mais uma vez, com a quantidade de intermediários que há no meio, até podem dizer, uma vez parti o vidro e compensou-me largamente. Sim. Mas, mais uma vez, para 80% das pessoas não vai compensar. Foi um dinheiro que deram e que poderiam ter gasto noutras coisas. Aliás, os seguros deveriam servir para nos segurar de ficar pobres. Não é ter uma despesa de 20 ou 30 ou 50 euros, mas de uma despesa que nos possa levar à ruína. O seguro da casa é absolutamente essencial. Provavelmente nunca iremos necessitar dele. Mas se algum dia a casa arder, não ficamos pobres. O mesmo do carro, se é relativamente recente. Outro ponto, eu devo dizer uma coisa, estou muito embalado, que não é costume, mas este formato propicia isso um bocadinho e embalei muito. Se tiverem questões, interrompam-me e ponham-nos. Sejam por escrito, ponham as questões ou por escrito, ou liguem o microfone e ponham-nas, está bem? Peço desculpa, isto é um formato novo, estou muito habituado em falar em público, mas aqui é muito mais difícil porque a reação não é imediata. Cuidado com as renovações. Quase todos os contratos, pelo menos de serviço que assinamos, têm renovações automáticas. Uma vez, há uns anos, um amigo meu que era comercial de uma empresa de telecomunicações dizia que tinha 1 ou 2 clientes que tinham uma estratégia que para ele o amedrontava. Que era, no dia em que lhe assinavam um contrato com ele, que podia ter 3 anos o contrato, mas enviavam de imediato a carta de rescisão para daqui a 3 anos. Porquê é que isto é importante? A pressão fica do lado do fornecedor. Eu não digo que isto deva ser sempre usado, aliás, não o recomendo, apenas em casos muito, muito especiais. O que recomendo, isso sim, é ter 1 ou 2 ou 3 lembretes para 60 ou 70 ou 80 dias antes de que vença cada contrato.
Porque, com frequência, isto também encontramos em muitas empresas, e em muitas empresas muito bem geridas, que têm contratos, sei lá, de serviço de 5 anos, com renovação automática por 5 anos. Portanto, eles já têm condições, às vezes há 10, há 15 anos, que não são as melhores, seguramente. Os mercados evoluíram, a tecnologia evoluiu, imensa coisa mudou. E os contratos são os mesmos, com a atualização de preços de 2 ou 3% ao ano. Isto não faz sentido. Mas faz, porque é uma coisa muito humana, porque nos deixamos cair, é cómodo. E depois, quando alguém se lembra do contrato, ainda faltam 3 anos para renegociar. Ok, falta muito. Mas quando se lembram outra vez, passou há 15 dias a janela que tínhamos para o rescindir. Isto, a sério, acontece com muito mais frequência do que aquilo que possam imaginar. Nesta linha também acontecem aumentos. Se o fornecedor vos diz que o aumento é de 3 ou 4 ou 5 ou 6%, com frequência é possível negociá-lo e não deixar que os aumentos se acumulem. Um aumento de 1 ou 2% hoje, se calhar não é relevante. Mas, utilizando a capitalização composta, um aumento de 1% sobre 1%, sobre 2%, sobre 3%, sobre 4%, rapidamente começam a acumular-se e a ficar um custo importante. Um outro engano, ou um outro caminho, é diferenciar entre o preço e o custo. Eu pus aqui um guarda-chuva porque uma vez comprei o guarda-chuva mais caro da minha vida. Mais caro, foi de longe o mais caro. Foi um guarda-chuva caríssimo. E não era feito de ouro nem nada. E custou 4 euros. Mas durou-me hora e meia. O custo deste guarda-chuva foi ridiculamente alto. Ok, estava a chover, eu precisava de um guarda-chuva e estacionei à frente da loja, era o único disponível. Mas dar 4 euros por um guarda-chuva de uso, durou 10 minutos, um quarto de hora, foi caríssimo. Nem sempre, ou com frequência, nem sempre as coisas mais baratas são as de preço, são as mais baratas em termos de custo. O que é que interessa? Interessa, os americanos chamam-lhe TCO, Total Cost of Ownership. Qual é o custo total de ser dono deste objeto? Sei lá, se pensamos num carro elétrico, o carro elétrico pode, em alguns casos, noutros não fará sentido, ser mais caro numa primeira fase, mas depois, porque paga menos impostos, consome menos combustível, uma série de outras razões, ao final de 1, 2, 3 anos, depende do uso que lhe dão, pode, e com frequência fica, mais barato do que o mesmo carro, com prestações idênticas, a gasóleo ou gasolina. Portanto, há que diferenciar isto. Isto é importante para muita coisa, na análise dos fornecedores, tanto em serviços como em produtos, fazer sempre a diferenciação entre aquilo que é o preço e o custo, sendo que o importante realmente é o custo total que este produto terá ao longo da vida. Pode valer a pena ter uma máquina mais cara que tem muito menores custos de manutenção, ou um carro, ou o que seja. E temos pouco tempo, tenho que me acelerar um bocadinho. Mas esta eu vou tocar na minha... Aqui vou vender o meu peixe, digo já. Que é, vocês não chamariam um cirurgião para fazer um trabalho de canalizador. Também não chamariam um canalizador para fazer o trabalho de um cirurgião. Há especialistas em algumas áreas, têm o know-how, têm o tempo, têm todas as coisas que faltam. A minha empresa é uma delas, mas há mais. Agora, com frequência, e há coisas que podem fazer por vocês. Esta eletricidade que dei é muito simples, qualquer pessoa pode fazer isso. Outras, se calhar, não. E para casos maiores de empresas, se calhar também não é tão fácil. Portanto, aqui usem um especialista quando vos faltar o know-how, quando não se sentirem confortáveis com a área. Há gente que sabe. Por último, medir e controlar resultados. A Drucker tinha aquela frase de o que não se mede, não se gera. E isso é absolutamente verdade, quer no próprio negócio, que tem que ter os seus KPIs de gestão, quer nos projetos de redução de custos. É muito fácil ter um brilharete numa redução de custos, mas passado, dou-vos um exemplo, material de escritório, para uma empresa média ou grande, é muito fácil ter uma redução de custos baseada numa série de produtos standard. Mas a partir do momento em que as pessoas começam a deixar de comprar esta caneta que foi negociada, mas uma outra que é quase exatamente igual, mas não é igual, e o fornecedor, em vez de dar o preço, sei lá, vamos dizer de 100 para esta, deu o preço de 140 para esta. Elas cá até lhe custam o mesmo, mas esta estava negociada e esta não. Este é um exemplo, mas há muitos outros. Sei lá, caixas.
tinham uma caixa que negociaram o preço. Mas agora fizeram uma ligeiramente diferente, levou um novo logo amarelo e tal, e se calhar já não foram consultar outros fornecedores. O fornecedor pode aproveitar, e é normal, e se calhar todos no vosso negócio fazem isso. Aproveitou para, em vez de dar o preço e ter uma margem que se calhar tinha de 5 ou 10 ou 20%, aproveita e tem 30%, porque sabe que tem o cliente fidelizado e, portanto, consegue fazê-lo. Estas eram algumas, são 7 caminhos. Haveria mais, mas pelo tempo não podemos ir lá, como a fidelização, o facto de estar fiel a um fornecedor é com frequência prejudicial, mas nem sempre, há exceções que poderíamos ver. Uma série de razões que podem contribuir para, no fundo, o mais importante, para que arranjemos estratégias para libertar o peso da jangada. Que é fundamental para a aplicação desta cultura de partilhar com todos os colaboradores os objetivos, seja de redução de custos, seja de objetivos de vendas ou do que seja. Mas é fundamental a partilha, explicar porque é que são importantes para o futuro comum e no que queremos que se transforme esse futuro. Uma visão clara é motivadora de grandes ideias. Medir e partilhar os resultados atingidos é o motor da continuidade e que eles não desapareçam no futuro. E eu acabei nos 1 minuto depois daqueles 50 que a Mónica me tinha dito e, portanto, agora o tempo era para perguntas e respostas. Alguma questão que tenham, mesmo mais específica, estamos aqui, portanto podemos falar, ok? Agora posso começar. Meu nome é Vítor Sequeira e um bocadinho ao encontro também das dúvidas do grupo. Onde é que acha que, na sua opinião, um especialista, onde as empresas vão começar a cortar os custos? Quais são as áreas mais sensíveis atualmente para poderem ultrapassar este problema que não sabemos quando vai terminar e que esperemos que seja breve? Olha, eu o que tenho falado com empresários e o que percebo que é o caminho passa muito por olhar para as maiores. Portanto, a esmagadora maioria das empresas está a olhar para tudo e sobretudo para as maiores. E, inevitavelmente, uma preocupação muito grande é preservar equipas. Mas porque demoraram anos a construir, porque gostam das pessoas, porque com o tempo têm colaboradores que, como dizem, ninguém gosta de despedir gente. Infelizmente, a dado momento isto vai colidir entre a vontade de preservar equipas e um dos custos mais altos na esmagadora maioria das empresas é o custo pessoal. E eu gostava de dizer que isso não é verdade. E sei, porque a esmagadora maioria dos empresários com que trabalho estão neste momento com uma preocupação muito grande de preservar postos de trabalho. Mas também sabem que isso não é possível. E, portanto, infelizmente vão ter que cortar alguns postos de trabalho para preservar os outros. Portanto, acho que esse será inevitavelmente um deles. Depois há aqueles tipo rendas, matérias-primas, tentar descobrir formas de fazer mais com menos. Por outro lado, há algumas que não têm por que sofrer tanto. Algumas pessoas nesta fase podem estar com mais tempo. Pode haver aqui alguma formação à distância barata que possa ter espaço. Pode haver alguns tipos de logística que também se tornem mais interessantes. Há certos tipos de investimento que provavelmente vão crescer. Aquela questão que o Cláudio pôs, onde investir para ter rentabilidade. Muito marketing digital, se calhar também vai subir o gasto, ou muito provavelmente, aliás, isso já era uma realidade, acho que agora se vai acentuar ainda mais. Mas nos custos, eu creio que vai ser isso. Se calhar vamos aceitar algumas limitações em coisas que não sejam tão importantes para a empresa, sei lá, substituir vigilância física por vigilância eletrónica, portanto dispensando um segurança ou segurança físico. Pode vir por aí.
Muito obrigado. Respondi à sua questão? Muito obrigado. Pedro, posso fazer uma questão? Claro. Posso colocar uma questão? Pronto, tu sabes que eu estou ligada também à área do ambiente. Será que e sabemos que usar ainda produtos ou serviços ou ter em conta as questões ambientais significa ainda, e na minha opinião é uma grande oportunidade de inovação nessa área, um custo mais elevado? Achas que as empresas terão tendência para esquecer essas questões, mesmo, por exemplo, questões de qualidade, que podem ser postas em causa neste corte? Eu não gosto muito da palavra corte de custos, gosto mais de otimizar custos. Acho que é uma vertente diferente. Achas que isso é possível? Infelizmente, as crises anteriores dizem-nos que isso tende a acontecer. Vamos entrar numa fase, ou estamos já numa fase, em que é muito cada um por si, ou cada empresa por si. E muitos vão abdicar de qualidade, muitos vão abdicar do ambiente. Agora, o que também as crises passadas nos dizem é que os que abdicam de qualidade não costuma ser um bom caminho. Porque, claro, também é verdade que se esta empresa tem menos qualidade e a outra, apesar de tudo, conseguiu manter, eu como consumidor, tendo mais escolha, vou preferir que tenha mais qualidade. Portanto, esse caminho, sim, desconfio que muita gente o vai seguir, não me parece que seja um caminho aliás, pelas crises passadas, vimos que não foi um caminho que tivesse sucesso para a esmagadora maioria delas. O ambiente, acho que vai sofrer um bocadinho. Estávamos numa fase em que, apesar de tudo, era de vacas gordas, portanto, as pessoas pensavam no impacto ambiental. Se por outro lado é certo que esta paragem nos consciencializou a todos do bonito e do bom que é o ambiente, aquelas imagens que vimos dos canais de Veneza limpos e disso tudo, fascinaram-nos e permitiram-nos ver que há um futuro melhor. E sou otimista, acho que a médio prazo o caminho vai ser esse e se calhar até renovadamente esse. Porque vimos todos um cenário que não imaginávamos. E a médio prazo, acho que isso vai acontecer. A curto prazo, acho que vão-se fazer muitas asneiras. Acho que há muita empresa que vai pegar no lixo que tem e é mais barato atirá-lo para o rio, eles vão atirar para o rio. E esperar que ninguém note. Porque de qualquer forma, se calhar já estão falidos, perdido por 10, perdido por 1000. Ou então SAF. Portanto, acho que infelizmente vamos ver aí muitas asneiras no ambiente. Apesar de tudo, acho que a médio prazo o panorama é consciencializar-nos a todos da importância do ambiente. E, portanto, nesse sentido, estou otimista. Mas aqui Obrigada. é bruxaria, não tenho bola de cristal. Obrigada, Pedro. Mais alguma questão? Pedro, tens uma questão no bate-papo. Não vi. Então, qual é, Mónica, já agora? Gostaria de saber a percepção do Pedro no que diz respeito às marcas. Eu aqui pedia que me esclarecer, não percebi a pergunta, peço desculpa, mas não percebo a pergunta. No que diz respeito às marcas como? Não sei. Pronto, eu pedia que a marca é um custo ou um benefício? Ok, ser dono de uma marca, é isso? Sim. E acho que poucos duvidamos que sejam, lá está, um daqueles investimentos que o Cláudio falava há pouco, não é? Se há coisas que com muita frequência valem muito dinheiro, é marca. A marca é um símbolo de qualidade. Aliás, a origem das marcas surgiu. Há marcas e há registros de marcas há 3, 4, 5 mil, creio que a mais antiga terá cerca de 5 mil anos. No Egito e na Suméria havia vinho e azeite que nos recipientes punham uma determinada marca, que no fundo era a forma de dizer isto vem da quinta tal, vamos dizer em Portugal, vamos dizer que vinha da Quinta do Esporão. Quando pegamos numa coisa que vem do Esporão, sabemos que há ali um padrão de qualidade que dificilmente será baixo, não é? Será sempre e, portanto, isto era a forma pela qual foram criadas as marcas há 5 mil anos atrás.
Isto continua a ser verdade. Eu sei que se vou, sei lá, e pegando aqui no exemplo do Cláudio, da churrasqueira das Antas, eu sei que se vou a um dos restaurantes do grupo dele, sei que há ali um padrão de qualidade que não vai abaixo daquilo. Portanto, sei que a qualidade está preservada, sei que a comida vai ser boa, sei que vou, e estou-te a fazer publicidade, não é? Depois, não. Depois, sabemos isso, não é? Que é a mesma razão porque as pessoas vão ao McDonald's em qualquer parte do mundo. O McDonald's criou uma marca que representa que sabemos que ali não vamos ter, pode ser no sítio mais esconso do Egito, não vamos ter problemas de higiene alimentar, nem nada que se pareça, não é? E as marcas representam isso. Portanto, as marcas, em larga medida, são um destes investimentos para os quais parece que compensa retirar ou ir buscar dinheiro a custos para investir na criação de marca, no aumento da qualidade, no melhorar a percepção que o cliente tem dessa qualidade. Consegui responder à questão? Mas há aqui uma coisa também importante, que é diferenciar entre o que é um custo e o que é um investimento. Eu, se compro um televisor para a minha casa, é um custo. Eu, se compro um carro, em larga medida, tudo aquilo que exceda o mínimo que o carro precisa fazer para eu fazer o meu trabalho, é um custo. Um investimento, se eu compro uma máquina para produzir o que seja, máscaras, camisetas, o que seja, isso é um investimento. A marca é um investimento, é algo que nos pode dar mais vendas. Agora, podemos otimizar os investimentos, sim. Se eu posso comprar uma máquina, vou tentar comprar a melhor máquina para fazer a mesma coisa, com o menor custo, isso tudo. Mas é uma distinção que nem sempre temos claro, que é a distinção entre custo e investimento, e são bastante diferentes. Temos aqui uma, também penso que será... Ok, teletrabalho. Eu acho que sim. Eu, francamente, nós na nossa empresa fazemos isto há muito tempo. Eu estou no meu home office, mas uso com muita frequência, muita mesmo antes disto tudo acontecer. E acho que também se vai tornar evidente que aí sim, é uma redução de custos que é possível. Se temos 30% das pessoas, ou 40% ou 50% a trabalhar desde casa, ou a trabalhar uns dias em casa, uns dias fora, conseguimos ter menos 20%, 30%, 40% de espaço. E caímos naquilo que falámos há bocado. As rendas são um custo elevado. O ter uma secretária, nas empresas de tecnologias, com frequência, a secretária assignada não existe, ou já não existia antes disto. Portanto, acho que é um caminho que cada vez vai ser mais seguido. Eu tenho, as pessoas com quem tenho falado, que estão a trabalhar desde casa, e os nossos clientes são em larga medida empresas, portanto, manufaturas de produção, em que é preciso alguém estar lá nas máquinas a trabalhar. Mas em quase todas, as pessoas de escritório estão a fazer por turnos. Trabalham 2 dias de casa, 2 dias no escritório, ou 2, 3, ou uma coisa parecida. E o certo é que todos me dizem que estão a adorar. Estão a ser mais produtivos, estão a ter... Depois tem outros problemas. Há quem tenha mais dificuldade em desligar do trabalho, em que acabe por trabalhar mais horas. Depois há outras questões. Mas, em larga medida, e caindo outra vez no ambiente, também é uma solução interessante. Poupa-se quer do orçamento pessoal, quer o profissional, quando a empresa paga o carro, o gasóleo, o que seja. Mas se uma pessoa trabalhar de casa 2 em cada 5 dias, são 2/5 do custo em combustível, em portagens, o que possa existir, para chegar ao posto de trabalho, que pode ser reduzido. Creio também, pela experiência que estou a ter com clientes, que dificilmente voltaremos ao nível de reuniões anterior. Ou seja, vamos ter, se calhar, eu ia a Lisboa uma vez por semana. Se calhar vou deixar de ir tanto, porque algumas das reuniões que eu tinha quando ia a Lisboa, se calhar algumas consigo substituir e consigo ter, a partir aqui, de minha casa, do Porto, se calhar ir a passar em Lisboa metade das vezes. Mas lá está, não tenho uma bola de cristal. O que vou ouvindo e me parece, em termos de análise de custos, faz todo sentido. Agora, que siga, já é outra. Perdemos outras coisas, perdemos o controle sobre determinadas tarefas, isso também se perde, não é? Portanto, acho que se vai encontrar aqui um equilíbrio, provavelmente misto, 1 dia, 2 dias, 3 dias a partir de casa,
E como digo, muitas empresas faziam isso, nós fazíamos isso já há bastante tempo. Mas que cada vez mais farão isso. Isso pode ser benéfico em termos de ambiente e de custos. Pode ter as duas vertentes, claramente. Pedro, temos aqui outra questão. Então, eu vou passar a ler. O Pedro usa uma assinatura Value Through Insight. Pode explicar no seu sentido ou significado? Ok. Portanto, o que nós queremos dizer na Expense Reduction é que damos valor aos clientes e aqui a palavra insight é um bocadinho difícil de traduzir, pelas percepções que introduzimos. E não só no valor direto que criamos, se chega um cliente e a nossa equipa consegue olhar para o material de embalagem, reformular o material de embalagem, seja por preço, seja por produto, um tipo de caixa diferente, um tamanho diferente, um modo de empilhar diferente, o que quer que seja. Estamos a dar valor não só numa redução de custos direta, mas também no facto da cultura empresarial se perceber que é possível mudar, que é possível custos que se pensavam há anos que eram intocáveis, que estavam muito bem geridos, que sempre fizemos assim, sempre funcionou, é possível fazer de uma forma diferente. E fazendo de uma forma diferente, conseguimos resultados diferentes. Aquela definição do Einstein que todos conhecemos, a definição de insanidade é repetir a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mas, no entanto, com as jangadas, e recorro a esta metáfora outra vez, é isso que fazemos com frequência. Andamos com a jangada e esperamos que isto nos resolva problemas que resolveu no passado. Estes insights são isso, são formas de fazer diferentes, de processos, de pensar, que produzem resultados. E o TAG é isso que quer dizer. E queria fazer uma pergunta também. Isso da madeira. E muitas vezes nós temos um problema em relação a fornecedores, quer de mercadorias ou outro tipo de fornecedores. Porque a questão da insularidade e dos transportes muitas vezes acham que é um benefício perante os fornecedores. Tem um benefício perante nós porque é complicado e requer uma série de logística. Não sei se pode partilhar ou se tem alguma experiência nessa área, de alguma estratégia, no fundo, para negociar com fornecedores do continente, Portugal continental. Ok, há uma coisa que nenhuma estratégia pode mudar. A Madeira é uma ilha e vai continuar a sê-lo. Portanto, os custos de insularidade vão sempre existir, não é? Aqui, mas é como tudo, trata-se de uma questão de negociação. Há várias linhas a fazer os transportes. Há formas às vezes, de cálculo diferente. Podemos, se importamos uma mercadoria, podemos ter negociado ao metro de palete, podemos ter negociado aos quilos, podemos ter negociado a área que ocupa, e às vezes uma diferença de proposta de cálculo, e aqui também depende do poder negocial que a empresa tem. Uma empresa pequena que quer uma palete, se calhar uma vez não vai ter grande poder negocial. Mas quem tem poder negocial tem outras variáveis que pode mexer, e pode ser mais vantajoso negociar ao metro cúbico ou negociar à área. Pode haver formas de negociar com o fornecedor, e se trata de uma importação, não é o termo, mas pronto, do continente para a Madeira, negociar com o fornecedor outra forma de embalar, que possa condensar mais. As estratégias à partida passariam sempre por aí. Portanto, olhar para o que é o custo. O custo é o quê? É o peso? Ok. É o metro quadrado? É o metro cúbico? E tentar olhar para isso e ver se é alterável, se é o metro cúbico, se é possível encolher. Se há outras medidas que, sei lá, dando um exemplo, se encomendamos, um exemplo tonto, papel higiênico, mas se encomendamos papel higiênico, estamos a pagar o rolo que vai dentro, não é? Não é usado. Se comprarmos um papel higiênico maior e mais compacto, ocupa menos espaço, portanto o custo de transporte, que para a Madeira pode ser relevante, desse tipo de artigo, é muito importante. E, portanto, está-se a poupar não só no rolo que se deixou de usar, como no espaço. Em vez de levar 2 rolos, levou 1, mas está muito mais condensado. Portanto, esse é um exemplo, se calhar, um bocado básico, mas que pode servir para demonstrar que tipo de custos, de detalhes, de características, aliás, isso levava-me às especificações, ao ponto 2, o rever especificações. Olhar bem para todas as especificações e ver se há algumas que possam ser otimizadas, porque com frequência há.
E reforço, é sempre mais difícil, isto é triste, mas é assim, é sempre mais difícil para as empresas pequenas. Porque as empresas maiores normalmente conseguem ter capacidade negocial, que conseguem, pronto, ter contas mais atrativas, conseguem renegociar melhor com os fornecedores. E conseguem renegociar mesmo coisas que à partida a esmagadora maioria das empresas até imagina que não são negociáveis, como esta, como negociar área, o peso, ou o metro cúbico. Isso é possível em muitos casos, não vou dizer todos, mas em muitos casos é possível negociar e fazê-lo de modo a ter vantagem para a empresa, naturalmente. Ok, senhor. Pedro, temos aqui mais uma e penso que seria, não sei, não quero abusar também da tua disponibilidade, também do Mário, em jeito de provocação, diz ele, usa o TM na assinatura porquê? Como? Usa o TM na assinatura porquê? UTM. Sim, usa as siglas TM. T de tudo, M, na assinatura. Não sabes? Não faço ideia. Pronto. Não faço, não sei o que é que... O TM é o trademark da Expense Reduction? Deve ser, se calhar. Se for isso, pronto, é isso. É como a Coca-Cola. A Expense Reduction é uma marca. Infelizmente não vale tanto como a Coca-Cola, mas... Não, pelos vistos é no LinkedIn. Trademark, é isso, deve ser. Se for na Expense, se é na Expense até vou entrar, mas se for na Expense Reduction, o TM é da marca Expense Reduction. Trademark, ok. Profissional, com mais de 30 anos, mas no meu perfil, estou a entrar agora, atenção, partner, não vejo TM em lado nenhum. É o IN, não? Será? Não sei, não vejo TM em lado nenhum, honestamente. Portanto, lamento, já agora agradeço, depois me digam onde é que isso está, para... O Mário depois entra em contacto. Pronto, assim sendo, se calhar passava-te a palavra, Mónica. Ok, pronto. Agradecer a todos os presentes e aqueles que, entretanto, por alguma razão, já se tiveram que ausentar. Portanto, dizer que teremos mais 2 webinars, portanto, este ciclo é de 4. Teremos um na próxima segunda-feira, dedicado à gestão de recursos humanos e à retenção de talento, e depois teremos um na quarta-feira também, dia 3, relativamente à digitalização, portanto estão todos convidados. Penso que se calhar alguns até já estarão inscritos a estarem presentes. Dizer-vos que receberam hoje um link para um questionário sobre, digamos assim, as estratégias ou os programas de gestão de custos nas empresas. Portanto, se tiverem disponibilidade de preencher, para nós também seria interessante ter um overview, porque perceber quais são as razões para a gestão de custos ou o que é que dificulta para futuros programas, ou até mesmo alguns artigos já estivemos a conversar com o Pedro sobre essa questão. Mais alguma questão que queiram colocar, tem sempre o nosso e-mail. Muito obrigada, já passamos um bocadinho da hora, mas foi um gosto. Cumprimentos até à Madeira, não tinha ideia que estava aqui alguém da Madeira, deve estar um tempo fantástico também. Um resto de uma boa semana, um resto de um bom dia, e espero vê-los na próxima segunda-feira e noutras iniciativas da Certain Book. Obrigada por terem estado connosco. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Muito obrigado. Boa tarde.